Agora a gente vai ter um tema um pouco diferente. O tema é estrelas cadentes, né? E a primeira pergunta é qual a relação disso com o Asteroid Day? Então, quem vai abordar esse tema, vai apresentar para a gente, vai ser a professora doutora Daniela Mourão. A doutora Daniela é professora do Departamento de Matemática da Unesp Guaratinguetá. Ela também é membro do nosso grupo e ela é responsável pela participação do grupo na rede Bramon. Bramon é uma rede de monitoramento de meteoros, uma rede brasileira. Então, a gente tem aqui na TEG-Unesp de Guaratinguetá uma câmera e é feito um monitoramento e a professora Daniela é que é a responsável por isso. Então, ela vai fazer uma apresentação, esse tema certamente deve entrar durante a apresentação dela, e eu gostaria de lembrar vocês de participarem. Então, coloquem as perguntas, mandem perguntas, e pode ser até temas um pouco mais genéricos que a gente tenta atender. Tá? Então, dessa vez, as perguntas são colocadas aí no canal do YouTube, vocês colocam nos comentários as perguntas, e ao final da apresentação da professora Daniela, a doutora Tamires de Santana vai ler as perguntas e passar para a Daniela responder. Ok? Então, todo mundo participe e tenha uma boa apresentação, e eu volto com vocês mais tarde. Até mais. Com você, Daniela. Ok, obrigado, Otto, pela apresentação. Obrigado pelo convite. É um prazer participar novamente do Asteroid Day. Eu vou subir a minha apresentação. Vou ver se eu consigo aqui. Selecionar a janela. Permitir. Eu acho que vocês estão vendo a apresentação. Estou no primeiro slide meu. Estrelas cadentes, na verdade, a gente tem o nome técnico, o nome científico é meteoros, né? Meteoros são todos os fenômenos luminosos que ocorrem na atmosfera. O nome origina exatamente disso, fenômenos luminosos que ocorrem na atmosfera, e não sabia, as pessoas a priori não sabiam do que se tratava, né? E eu vou comentar um pouquinho para vocês sobre a origem, como ocorrem meteoros, como se monitora meteoros, como vocês podem, de casa, observar e capturar imagens de meteoros. Essa imagem da esquerda aqui, vocês estão vendo, é um meteoro que ocorreu na Austrália, ocorreu esse ano, foi em junho desse ano, acho que tem um vídeo dele, ele é muito bonito, ele é esverdeado, quer dizer que ocorreu na alta atmosfera, ele é o que a gente chama de Earth Grazer, quer dizer que ele não chegou a chocar no solo, ele passou raspando na atmosfera e depois saiu da órbita terrestre. No final ele tem um brilho e começa a apagar, né? E foi esse meteoro, que foi imaginado em junho, né? Foi imaginado por 8 câmeras diferentes, causou bastante espanto, surpresa para as pessoas. E de fato, né? Todo mundo que já viu um meteoro desse porte fica bastante assustado, né? E alguns ocorrem até os troncos que a gente chama de sonic boom, né? E de onde é que vem esses objetos, né? A gente é acostumado a aprender na escola que tem lá os 8 planetas, mais os planetas anões, Plutão, etc. Na verdade, no espaço, né? No espaço a gente tem milhares de objetos que circundam o Sol junto com a Terra. Então você tem nessa imagem aqui o ponto central ao Sol, aí começa as órbitas de Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, e a de fora é de Júpiter. Então, entre Marte e Júpiter, a gente tem uma série de objetos, né, rochosos, que são de silicatos, carbonos, a maior parte ferrosos, que a gente chama de asteroides. E são catalogados aí já está chegando quase a 900 mil objetos. E alguns deles, que a gente chama de NEOs, né, que são os pontos vermelhos, aqui novamente nós temos o ponto amarelo que é o Sol, seguido pela órbita de Mercúrio, Vênus, Terra, e esses vermelhos são o que a gente chama de NEOs, né, são objetos que passam, ou próximo, ou cruzam a órbita da Terra. E são objetos bastante perigosos, que podem gerar catástrofes, que eu vou mostrar mais para frente, que tem que ser monitorados com bastante cuidado, né? Além desses objetos rochosos, a gente tem no sistema solar os chamados cometas. Cometas são também objetos que circundam o Sol numa distância um pouco maior, né? Você tem o chamado cinturão de Kuiper, que está mais ou menos na órbita de Netuno, entre 30, passei aqui, né? Entre 30 e 50 vezes a distância Sol-Terra, que a gente chama de unidades astronômicas. E, vou voltar aqui, só para não me perder. Está andando sozinho o laptop. Acho que estou teclando no mouse. Bom, são objetos que são basicamente feitos de gelo, um gelo sujo,
E, devido à perturbação dos outros planetas, eles acabam, se vocês olharem a figura da direita, eles indo para órbitas que passam perto do Sol, né? Vocês passam muito perto do Sol. Então, cruza praticamente todo o sistema solar. E o que acontece? Um objeto de gelo, à medida que se aproxima do Sol, ele volatiza, ele começa, um termo bem coloquial, ele começa a evaporar. E essa evaporação provoca no cometa o que a gente chama dessa cauda, né? Você tem uma cauda padrão, outra cauda ionizada devido ao vento solar, e isso provoca essa que a gente chama de coma, né? O nome técnico seria coma, provoca essa cauda do cometa, e ao contrário do que as pessoas costumeiramente pensam, que a cauda está oposta à velocidade do cometa, não, está sempre oposta ao Sol. Então a cauda, ela é devido à interação do Sol, aquecimento do Sol na superfície do cometa, que acaba volatilizando, acaba evaporando o gelo do cometa e gera uma cauda sempre oposta ao Sol. Então, essa é a direção da cauda, uma cauda ionizada e uma cauda padrão. Fora isso, né, além desses objetos que estão próximos ali à órbita de Netuno, a gente tem bem no extremo do sistema solar, a 1000 unidades astronômicas, é quase um ano-luz, uma nuvem de objetos que circundam todo o sistema solar. Esses objetos também são cometas, né? E são chamados cometas de longo período, porque demora mais de 200 anos para dar uma volta completa no sistema solar, e eles também, devido à perturbação de estrelas ou perturbação até interna de planetas, ele acaba também entrando numa trajetória próxima ao Sol e gerando essa cauda. O fato é que quando ele gera essa cauda, a Terra ela pode passar, né, durante a translação dela em torno do Sol, ela pode passar onde o cometa deixou esse rastro, esse rastro devido à coma dele. E quando a Terra passa, aqui isso aqui é uma imagem da sonda Rosetta, ela passou bem próximo do cometa M7P, e aí vocês veem, né, nessa imagem as partículas, né, volatilizando devido à proximidade do Sol, né? Algumas são recolhidas, mas outras acaba deixando o cometa acaba deixando no caminho. Esses dados eu peguei ontem, né? São os dados do sistema solar. Então você tem 3.500 cometas e chegando já quase a 1 milhão de asteroides confirmados, né? Esses números que chama de numerados são que já têm as órbitas definidas, e esses números são os que não têm, esses 412 mil, né, 413 mil quase, são os que não têm ainda a órbita definida. Bom, e aí eu expliquei para vocês que o cometa, quando ele passa, né, ele vai deixando o rastro da coma dele. E aqui acontece que a Terra também orbita em torno do Sol e ela passa, né, a Terra acaba passando onde o cometa deixou o seu rastro, deixou sua poeira. E aí quando a Terra passa na trajetória do cometa, né, as partículas do cometa, que o cometa deixou, acabam entrando na atmosfera e gerando o que nós chamamos de radiantes ou chuvas de meteoros. Acho que todo mundo já viu no jornal, ou viu na televisão, ou nos sites, né? Vai ter uma chuva de meteoro dia 31 de maio, depois outra dia 18 de agosto. A verdade é que a chuva de meteoro é porque a Terra, naquela época do ano, está passando no rastro de algum cometa que deixou sua poeira, deixou seu material ali. E aí o que acontece? Quando a Terra passa numa região específica, de onde o cometa deixou o rastro dele, essas partículas entram e gera o que a gente chama de uma chuva de meteoros. Essas partículas entram, vou explicar daqui a pouco como é que esse processo ocorre, essas partículas acabam deixando um rastro. E se você pega um cometa específico, um rastro específico de um certo cometa, e você prolonga de onde saem os meteoros naquela época do ano que a Terra está passando por esse rastro, você vê que esses meteoros, né, esses traços de meteoro, acabam indo para um único ponto, né? Então, as chuvas de meteoros acabam recebendo o nome da constelação de onde elas parecem brotar, de onde elas parecem surgir. Não quer dizer que na chuva de meteoro você tem que olhar especificamente para essa constelação. É simplesmente que se você projetar, ela pode acontecer em qualquer ponto do céu, mas se você projeta, né, a trajetória do meteoro, o rastro do meteoro, ele vai te dar
um certo ponto de uma certa constelação, se for uma chuva de meteoro específica, né? Então, de novo, não é necessário você olhar para uma constelação específica, né, de onde é um radiante, de onde é uma chuva de meteoro. Mas se você projeta, né, o traço de meteoro daquela chuva de meteoro, daquele radiante, vai te levar a um ponto específico no céu. E aqui eu destaquei para vocês, né, algumas chuvas de meteoro. Cada chuva de meteoro é de um cometa específico, né, de um cometa específico que vai passando repetidas vezes em torno do Sol e cruza a órbita da Terra, para a Terra poder recolher as partículas deixadas por esse cometa, né? É que são as datas da chuva de meteoro, né? Essas chuvas de meteoro, elas têm um período, né? Vamos pegar, por exemplo, as deltas aquarídeas de 14 a 18 de agosto. Então, vai ter um pico em, mais ou menos, de 14 de julho a 18 de agosto. Então, vai ter um dia específico, né? 29 de julho, que é o pico dela, né? E aí, ao longo do ano, você tem diversas chuvas de meteoros, as Tasquarídeas, muito famosa, Aurinídeas, as Geminídeas, né, que a Geminídeas especificamente, ela é oriunda de um cometa que agora é um asteroide, né? Então, você tem as datas que vocês podem observar e vocês têm mais chances de observar os meteoros, vocês têm mais chances de observar essas partículas deixando um rastro no céu, né? E aí, como é que funciona para o meteoro, né, deixar esse rastro? Quando o meteoro chega, quando a rocha chega, ou o resto do cometa chega, né, ele chega mais ou menos a uma velocidade de 180 mil até 200 mil, 150 mil quilômetros por hora. Uma velocidade muito alta. Uma velocidade muito alta. Depende, obviamente, do ângulo, se está pegando a Terra na direção da translação dela, na direção oposta, mas uma velocidade, eu diria, de 150 mil a 200 mil quilômetros por hora. Uma velocidade muito alta. Aí, quando ele chega próximo da Terra, essa rocha ela encontra a atmosfera e comprime a atmosfera, né? E comprime a atmosfera, essa alta compressão da atmosfera, né, praticamente instantânea, ocorre o aquecimento, né? Esse aquecimento gera em torno da rocha que vai impactar a Terra, o que a gente chama de uma bolha de plasma. Uma bolha de plasma é uma crosta que vai chegar mais ou menos aí a temperatura de 6.000, 6.500 graus Celsius, quase a temperatura da superfície do Sol. Então, ele aquece violentamente, aquece rapidamente. Na parte de trás, né, devido à alta velocidade, é formado um vácuo que provoca o despedaçamento dessa rocha, essa rocha vai acabar se esfarelando. Nas laterais, você tem o atrito com a atmosfera, e fora isso, essas rochas não têm aerodinâmica nenhuma. Então, eles chegam rotacionando e chegam e aquece praticamente toda a superfície da rocha e forma essa bolha de plasma. E à medida que ele vai entrando na atmosfera, a velocidade vai caindo, até que ele entra no que a gente chama de velocidade terminal, ou seja, velocidade de queda padrão, né, aquela velocidade, quem é paraquedista, né, quem já viu paraquedas, vê que cai numa velocidade constante, e ele acaba caindo se chegar de fato algum pedaço dessa rocha que entrou na atmosfera, ele acaba caindo numa velocidade de 200, 300 km por hora, mais ou menos a velocidade aí de um tiro de uma bala. E ele cai frio, porque ele vai caindo e vai se resfriando também. Então ele cai frio, e quando você recolhe o meteorito, ou seja, o que sobrou dessa rocha que entrou na atmosfera, você vai ver uma rocha enegrecida devido a essa bolha de plasma, essa fusão que ocorre na superfície. A parte interna dele praticamente está intacta, geralmente é um ferro puro, que sofreu oxidação nenhuma, então é fácil de perceber a parte interna dele, que é o extrato do meteorito, e a superfície dele forma o que a gente chama de remaglitos, né, que é como se fosse pegar uma massa e encher e apertar ela com vários dedos, então tem vários sulcos na superfície dele, devido a essa compressão, essa interação na chegada com a atmosfera, né? Se alguém tem curiosidade, se alguém quiser pegar micrometeoritos que caem, né? Acho que cai mais ou menos 1 tonelada de material por dia, né, desses micrometeoritos. O Jang, lá no Rio Grande do Sul, ele fez o seguinte: ele fez uma calha e colocou vários ímãs, né? Colocou vários ímãs ali, colou vários ímãs para poder recolher os micrometeoritos.
E aí tem toda uma terminologia que a gente usa, né? O meteoro em si, a palavra meteoro, é a luz na atmosfera, é a luz que é emitida numa atmosfera, que é causada por uma rocha que entra na atmosfera, e essa rocha a gente chama de meteoroide, né? Então, meteoroide é a rocha em si, e o meteoro é a luz que essa rocha vai emitir quando ele entra na atmosfera. Se for um meteoro muito brilhante, né, um meteoro assim que é mais brilhante que Vênus, a gente chama de fireball. Né? Tem meteoros, inclusive, que é mais brilhante que a Lua, brilhante que a Lua cheia. Né? E caso ele exploda, devido à formação do vácuo na parte traseira e o aquecimento, né? Caso ocorra uma explosão, a gente chama de bólido. Né? Então, você tem o meteoroide, então, recapitulando, o meteoroide é a rocha em si, o meteoro é a luz emitida por essa rocha quando interage com a atmosfera, o fireball são meteoros que são vistos a vários quilômetros de distância, o bólido é quando ocorre a explosão, e o que sobra dessa rocha, se sobrar alguma coisa e atingir o solo, a gente chama de meteorito. Então, meteorito é o que sobra dessa rocha que entrou na atmosfera e conseguiu atingir o solo, conseguiu atingir o chão. Né? Existe um mito sobre as cores dos meteoros, mas eu queria desfazer já logo de cara, que a cor do meteoro, você tem meteoros mais verdeados, que são mais rasos, a maior parte dos meteoros são brancos, né? A grande maioria são brancos. Mas existem alguns verdeados, alguns avermelhados, alguns alaranjados. Existe um mito que diz que a cor do meteoro é devido à composição dele, né? Na verdade, isso está incorreto. Isso está incorreto. A cor do meteoro em si, a cor do meteoro, ela em geral é devido à velocidade que ele entra na atmosfera e com qual molécula e qual camada da atmosfera que ele vai interagir. Então, por exemplo, se estiver na alta atmosfera, né, mais de 70, 100 quilômetros, ele vai emitir uma luz esverdeada, né, que é devido à interação com o oxigênio. Meteoros mais baixos, que vão interagir com o nitrogênio, eles vão ter uma tendência um pouco mais alaranjada, meio que avermelhada. Né? Mas são poucos meteoros coloridos, né? Só 5% são coloridos, e os meteoros que são lentos, que atravessam toda a camada atmosférica, né, sobrevivem a atravessar toda a camada atmosférica, eles tendem a mudar de cor. Eles são muito bonitos, né? São muito raros, menos de por cento de meteoros mudam de cor, mas são meteoros que são mais lentos. Bom, logo depois que teve a explosão da bomba atômica, né, os testes atômicos em 1945, os Estados Unidos estavam muito preocupados de outros países desenvolverem também a bomba atômica. Então, o que eles fizeram? Eles espalharam antenas de infrassom para detectar explosões. Né? Então, espalharam antenas de infrassom por todo o globo para detectar quem estava fazendo explosões. E o que aconteceu, que ao invés de, obviamente, detectar explosões devido a bombas, ele começou a detectar também os bordos, explosões de meteoros. Né? Então, aqui a gente tem, desde o ano de 1988 até 2020, todos os bordos que foram detectados pelos sensores lá que os Estados Unidos mantêm, que o governo dos Estados Unidos mantém. O que impressiona quando a gente olha essa figura, em primeiro lugar, o vermelho ali é o Chelyabinsk, né, que aconteceu em 2013, que foi um meteoro que deixou 1.500 pessoas feridas, vou falar dele daqui a pouco, né? Mas o que impressiona aí é que desses meteoros, né, menos de meia dúzia já foram previstas a entrada dele. Menos de meia dúzia foram previstas. Esses meteoros, nenhum deles foi previsto anteriormente, o que assusta bastante, né? Porque eles podem ser objetos bastante destrutivos, né? Se falha a memória, foi em 22 de junho de 2019 que foi previsto no sul da Jamaica. A gente teve o 2008 também, TC3, que foi no Egito. Em 2014 também foi previsto no Sudão. E também teve o de 2018, LA, que foi em Botsuana. Esses foram os que foram previstos, aí, talvez mais um ou dois foram previstos anteriormente, mas praticamente os meteoros surgem esses meteoroides, eles surgem sem a gente ter noção, sem a gente saber do que vai acontecer. Né? A gente consegue também detectar meteoros usando satélites, satélites GOES, um sistema de satélites, eles usados para monitoramento do tempo, né,
da atmosfera, e aí é a trajetória, né, de um meteoro. Eu acho que isso aqui foi da Costa Rica, não lembro exatamente onde foi esse daqui, mas o satélite GOES, a gente consegue acessar ele e também ver o rastro de meteoros. Esse daqui foi o meteoro de Michigan, né, acho que foi de 2018, né? Olha como brilha aí foi visto no carro, né? Olha o susto que as pessoas levam no meteoro de Michigan. Ele mais ou menos teve 2 na escala Richter, né? Olha o susto que o rapaz toma aí, né? Ele resultou, pela estimativa do brilho, né? E pela distância, a gente conseguiu medir o brilho dele a 80 km, ele tem aproximadamente 500 quilos, né? Ele gerou 100 kg de meteorito encontrado, existe um comércio de meteoritos, né? Existe um certo comércio, alguns podem valer milhares de euros, mas se for de Marte, de meteorito da Lua. Os meteoritos encontrados também nos Estados Unidos e da Europa, como tem mais compradores também, são mais caros. Inclusive tem gente que viaja atrás de meteoritos, né, para poder vender. E a política de venda, isso é importante dizer, né, depende de país para país. Tem países, como o Canadá, a Austrália, que todo meteorito encontrado pertence ao governo, pertence a institutos de pesquisas, né? Tem países que proíbem a exportação, né? Tem que ficar no país, mas no Brasil não tem nenhuma lei específica a respeito de meteorito. Então, teoricamente, o comércio é feito de forma livre. E tem pessoas que viajam o mundo atrás de meteoritos. Né? O Michael Farmer é um deles, né, que viaja atrás do mundo, atrás de meteoritos, e praticamente vive de vendas de meteoritos. Né? Isso aqui foi um outro bólido que ocorreu na Bahia, né, que foi pego por algumas câmeras de segurança. Esse bólido, especificamente, nós estudamos eles, a Abramon estudou eles, a gente conseguiu estimar a massa dele pelo brilho das luzes aqui próximas, né? Ele foi um meteoro que foi 5 vezes mais brilhante que a Lua, então assustou todo mundo lá, então a gente ficou sabendo, né? Nós estimamos a massa dele em quase 1 tonelada, né, 1.100 quilos, e outros institutos de pesquisa estimaram a massa dele por volta de 700 quilos, então está mais ou menos próximos aí, né? Essa imagem que a gente tem dele, que foi do mar, ele estava a 280 quilômetros de onde o bolo explodiu. O bolo explodiu, na verdade, no Oceano Atlântico. Né? E ele teve o mesmo brilho de Michigan, só que de Michigan estava a 80 quilômetros. Então, para vocês verem como da Bahia foi bastante forte. Né? Foi um meteoro bastante forte. Ele gerou uma área de dispersão, nós estimamos a área de dispersão dele, mais ou menos 30 quilômetros. Então, em 30 quilômetros estava chovendo pedra devido a esse meteoro. Né? Isso daqui é um mapa de meteoros no céu. Então, o que acontece nessa figura? Vou explicar para vocês. Você pega todo o céu que a gente observa e planifica, e coloca num papel. Mais ou menos o que a gente faz com o globo terrestre, né? O globo terrestre que a gente planifica e coloca no mapa. Então, ao invés de pegar o globo terrestre, eu peguei aqui essa imagem aí, aliás, de todo o céu que a gente consegue observar. E aí esses pontos são os meteoros que foram detectados por redes de monitoramento, no caso de Edmondo, Bramon e Sonotaka, que é a japonesa, são meteoros, e cada ponto desse meteoro, aqui, cada ponto aqui é um ponto no céu. Então, eu peguei o céu e coloquei no mapa, como a gente faz com o globo terrestre, quando a gente põe ele no mapa. Né? E aí, as cores ali são as velocidades de entrada, né? Então dá para ver alguns grupamentos, que são grupamentos devido aos radiantes. Mas o importante aqui é que se você pegar a parte sul, né, a parte de baixo desse mapa celeste, praticamente tem poucos meteoros imagiados, tem poucos meteoros detectados. Não é que tem menos meteoros na parte sul, o que acontece é que tem menos redes de monitoramento na parte sul, né? Senão estaria praticamente uniforme esse mapa. Né? Vou falar de algumas quedas aí de meteoroides. Esse aqui foi Chelyabinsk, foi em 15 de fevereiro de 2013. Né? Ele foi um dos maiores, mais potentes meteoros que a gente teve nessa história recente.
ele gerou cerca de 1.500 pessoas feridas. Não que elas foram atingidas por restos do meteoro. O que aconteceu é que o estrondo dele foi tão grande, dá para ver o rastro dele aqui nessa figura, que acabou quebrando janela, acabou quebrando telhado, acabou danificando estruturas. Então, gerou 1.500 pessoas e um meteoro que a gente estima de 10 mil toneladas, né? O resto dele, ou o núcleo dele, foi encontrado num lago, um lago congelado. Demoraram meses para achar. E ele tinha 500 quilos, que sobrou do Chelyabinsk. Mas foi um estrago violento. Foi um dos maiores impactos que a gente teve, pelo menos aí na nossa história recente. A não ser pelo Tunguska, que eu vou falar daqui a pouco. Bom, o outro impacto que ocorreu na Rússia também foi o Sikhote-Alin, né, que ocorreu em 1947. Ele era um meteoro metálico. Onde ocorre o ponto de ruptura do meteoro depende muito da resistência mecânica. Então, meteoros são metálicos, são mais rígidos, eles vão ter o ponto de ruptura mais abaixo, eles vão aguentar mais a entrada na atmosfera, então eles vão explodir mais próximo ao solo do que meteoros com menor resistência mecânica, carbonáceos, etc. E ele explodiu bastante próximo aí ao solo e ele gerou fragmentos que ficaram incrustados na árvore. Então, essa imagem aí de um fragmento metálico, que nem uma granada, né, que espalhou para uma área de quase 1,5 km², e ele gerou pequenos fragmentos metálicos que ficaram incrustados nas árvores. Então, isso aqui é um selo, né, da Rússia, que eles colocaram uma pintura com relatos, né, feito com relatos das pessoas que viram esse meteoro. Mas o impacto mais importante, pelo menos aí da história moderna, é o Tunguska. Né? O Tunguska ocorreu em 1908, né? Foi um impacto que ocorreu na Sibéria, praticamente uma região despovoada, então praticamente ninguém viu. Foi um impacto que equivale a 1.000 bombas de Hiroshima e deixou uma área de 2.000 km² com árvores tombadas. Né? Com árvores tombadas. Como não acharam restos de meteoritos naquela região, se acredita ou que tenha sido um cometa, ou mais recentemente tem a teoria que tenha sido também um asteroide, né, que tenha passado na atmosfera e tenha saído depois. Foi algo estrondoso, pessoas que estavam a quilômetros de distâncias ouviram um tremor, ouviram como se fosse uma bomba, e um trem que estava a 500 km de distância descarrilhou. Então foi algo que assustou bastante pessoas, mas foi um impacto que, felizmente, não tinha ninguém próximo. Né? Falando no Brasil, né, para não deixar de falar no Brasil, a gente tem uma cratera de impacto também, em Araguainha, que foi feita no período Triássico, e se acredita que ela tenha extinguido, pelo menos, boa parte da vida do hemisfério sul. E fora também, como conhece também dos dinossauros, né, que extinguiu praticamente todas as espécies. Bom, com relação a meteoros que impactam nas pessoas, a gente não tem registro de nenhuma pessoa, pelo menos, que tenha falecido devido ao meteoro. Né? O registro mais próximo que a gente tem de pessoas que foram feridas por meteoros foi a Anne Hodges, que em 1954 o meteoro entrou pelo teto dela, ela estava dormindo e pegou ela na lateral. Né? E aí uma rocha aí, mais ou menos aí uns 3 quilos, né, que atravessou ela, né, eu falei, mais ou menos a velocidade de uma bala, né, se ela estivesse um pouquinho mais para o lado, provavelmente ela teria falecido. Mas a gente tem registro, pelo menos, de ninguém que tenha falecido, que tenha sido morto devido a meteoros. Na verdade, a gente tem 30, né, uma criança africana que foi atingida também, né, na África, né, mas o meteoro, na verdade, ele quicou, ele bateu numa árvore, quicou e atingiu a criança, né, então provavelmente diminuiu a velocidade. Tem casos de animais também, que chama de hammerfall. Na Venezuela, por exemplo, um meteoro atingiu uma vaca, né, e no Uruguai também teve um meteoro também que atingiu a casa de uma pessoa e acabou estragando a televisão dele. Né? Bom, diante disso, acho que está mais claro a importância da gente monitorar, estudar esses objetos, né,
Só para lembrar também, que não sei se alguém mora em São Paulo, em Parelheiros, saiu, é uma cratera também, né? Foi em 1960 sobrevoaram a região Parelheiros e viram que ali também se trata de uma cratera, onde as pessoas construíam casas, prédios, etc. Bom, diante disso, é muito importante a gente monitorar, a gente estudar, a gente estudar, a gente analisar esses objetos, e aí foram criados redes de monitoramento, né, de pesquisa de meteoros, né, tem uma rede de MON, tem a rede Sonataka no Japão. No Brasil a gente tem duas redes, uma delas é a Abramon, é uma rede que nasceu em 2012, e ela tem o seguinte objetivo, né, análise de chuvas de meteoros, então você tem câmeras espalhadas pelo Brasil inteiro, que monitoram chuvas de meteoros, melhoram a precisão, que capturam imagens de meteoros. A gente busca também dados dos meteoros que a gente conseguiu monitorar, massa, velocidade, origem, o cometa, o objeto parental de onde ele veio. A gente busca também fazer análise do material, né, chama de análise espectral, análise da composição química desses meteoros, né, e também ajudar a busca de meteoritos, né, os meteoritos que a gente recolhe, a gente entrega para institutos de pesquisa. Então, se você localizou a trajetória de meteoro e você conseguir propagar ela de uma forma adequada, considerando efeitos de arrastos, efeitos de vento, etc., você consegue localizar onde estão os meteoritos, né, entregar eles, começar a fazer estudos sobre esses objetos. Né? Então, aqui algumas imagens que as câmeras da Bramon, da rede Bramon, conseguiu capturar, né? Tem uma imagem de uma noite, uma chuva de meteoro. Você tem do lado direito aqui um farball, né? E eu vou mostrar daqui a pouco como é que monta uma estação, como é que você pode fazer uma estação para capturar meteoro e o que a gente pode pegar dessas estações. Né? Fora isso, quando tem alguma observação relativa a satélite, espacial, como reentradas, por exemplo, de lixo espacial, a gente também, todo mundo aponta as câmeras para o céu para tentar pegar essa imagem, refinar também as questões de reentradas, como é que funciona a entrada de lixo espacial, prever onde vai cair. Essa foi a do Tiangong, né, que era uma estação espacial chinesa, que nós conseguimos pegar algumas imagens da entrada dele. Havia uma probabilidade de ele cair no Brasil, né? Isso animou bastante as pessoas a participarem dessa chamada da Bramon e apontar as câmeras para o céu, mas no fim ele acabou caindo no Mar da China. Né? Bom, então a rede Bramon, na verdade, é uma rede de câmeras apontadas para o céu que busca detectar, imagiar e captar vídeos de meteoritos. Né? Então a gente tem hoje 116 operadores, né? Espalhados em 21 estados. Tem operadores que têm mais de uma câmera, operadores que têm 4, 5 câmeras. Então, no total, a gente tem 178 câmeras apontadas para o céu, espalhadas em todo o Brasil. Né? E a Abramon, ela já conseguiu encontrar duas novas chuvas de meteoros. Eu mostrei a lista de chuvas de meteoros para vocês. Né? Existem poucas chuvas detectadas no hemisfério sul. E a Bramon conseguiu achar duas chuvas de meteoros, simplesmente pegando uma época do ano, 2, 3, 4 noites, e vendo que os meteoros eles tendem a convergir, a trajetória do meteoro tende a convergir no único ponto do céu. Então, na verdade, foi o Marcelo Zurita, né? Ele pegou os bancos de dados da Bramon, lá em Fortaleza, ele pegou o banco de dados da Bramon e viu que tinham alguns picos de observação da Bramon, foi analisar esses picos, pegou os meteoros observados e viu que eles convergiam no ponto do céu. Então, isso gerou duas novas chuvas de meteoros já registradas pela Bramon. Né? Então, aqui é uma das chuvas. O que a gente tem aqui? A gente tem no fundo a imagem do céu em preto, estão vendo as estrelas tudo. Em vermelho são as imagens, aliás, o traço dos meteoros que a gente conseguiu imaginar uma certa noite, uma semana, alguns dias, né? Em algumas noites. E aí se vocês prolongarem a trajetória do meteoro, ele vai convergir no único ponto. Então isso caracteriza aí um novo radiante, uma nova chuva de meteoro, do qual a gente não sabe ainda qual é o cometa que deixou esses objetos. Né? Aqui é a trajetória dessas duas chuvas, de alguns meteoros, dessas duas chuvas. Então, no centro, que é amarelo, está o Sol, aliás, está o nosso Sol, e azul a Terra, né? E aí,
e em branco está a trajetória dos meteoros que nós detectamos, e obviamente todos convergem, todos acabam se chocando com a Terra. As duas chuvas, né? A Augustus Caelis e Epsilon Grudis. Bom, diante disso, o que nós fizemos foi fazer um software, né, chamado Encontrator, né? O pessoal da Abramon fez um software que é justamente a ideia essa, é você procurar novas chuvas de meteoro através do banco de dados da Abramon. Então, você pega uma certa época do ano, vê se tem alguns picos de detecção e se a trajetória desses meteoros converge num ponto. Então, esse software ele detecta novas chuvas de meteoros. Nós já detectamos aí quase 130 novas chuvas de meteoros que ainda estão para ser registradas. Não foram registradas ainda, né? Aqui são as chuvas que nós detectamos, a época do ano que essas chuvas vão ocorrer, né? Como eu falei, o hemisfério sul ele é pouco mapeado com relação às chuvas de meteoros, né? E aqui as chuvas de meteoros registradas em branco e em amarelo, as que estão ainda para ser confirmadas e que a Abramon já... Opa, peraí. Minha tela caiu. Vamos voltar aqui. Deixa eu só voltar aqui o slide correto. Minha tela caiu. Eu estou aqui no 127, tá? Vamos colocar para apresentar. Ok. Vamos. Pronto. Agora eu vou compartilhar com vocês de novo. Vocês estão vendo a minha tela? Não, né? Acho que caiu, né? Vou colocar de novo. Permitir. Pronto, agora você está vendo aí a chuva de meteoros em laranja, chuva de meteoros que ainda estão para ser confirmados, né? E a minha pergunta, né? Eu falei para vocês que tem centenas de estações de capturas de meteoros, e como é que funciona essa estação, como é que eu monto, como é que eu participo da Abramon, né? Basicamente é o seguinte, é uma câmera de segurança padrão, né? A gente usa Samsung SCB2000, tem a gente que usa Sony Pixel, umas câmeras analógicas padrão de segurança. Você põe, obviamente, uma caixa de proteção, você põe uma lente varifocal para poder acertar a imagem do céu, e você liga essa câmera no computador. E aí, quando passar o meteoro, né, quando passar qualquer bólido, fireball, meteoro, qualquer meteoro que passar, essa câmera vai detectar e o computador vai registrar. Importante lembrar que, for montar a estação, não deixar essa câmera ligada de dia. Então, você coloca um timer, só liga a câmera à noite, ou então você usa aí um relé fotoelétrico, daqueles que são colocados em lâmpada de rua, que vão desligar a câmera durante o dia, para você não queimar o sensor da câmera, né? Então, aqui, a imagem de uma câmera, né? A gente usa a CB2000, uma câmera que vai pagar uns R$300, talvez R$200, a lente, os cabos, e, obviamente, você precisa de um computador. O computador não precisa ser um computador potente, precisa de um computador que tenha bastante HD para poder salvar as imagens. Não precisa ser nada muito sofisticado, nada fora do padrão, para pegar as imagens. Você precisar, talvez, de um computador mais robusto para fazer análise depois, mas para pegar as imagens do meteoro, isso não é necessário. E você consegue montar uma estação, mais ou menos aí por volta de R$500, né? Aqui algumas estações que a gente tem 3, 4 câmeras, né? Uma estação que você pode colocar na sua casa, né? Aqui outra colocar no telhado. Aí você vai ter um software para registrar a captura de meteoro, né? Você vai ter um software que vai fazer a análise, vai ver como é que foi a trajetória do meteoro no céu, e você também vai ter outro software que vai te dar qual é a trajetória que esse objeto teve no espaço até chegar à Terra, até chocar com a Terra, né? Então, softwares a gente usa para fazer o estudo de meteoros. Tem bastante detalhezinhos, tudo, mas com o tempo é fácil de pegar, né? Então, essa imagem padrão de meteoro, né, que a gente consegue. Depois, a gente pega essa imagem, esse vídeo, faz a análise dele, né, que são as estrelas, né, a trajetória do meteoro em vermelho, né? O meteoro está nesse azul mais claro. E no azul mais escuro, aliás, em azul mais escuro são as estrelas que a gente pegou, e em amarelo são as estrelas do banco de dados. Então, você consegue ter exatamente qual foi a trajetória do meteoro, né, analisando o meteoro, e a velocidade, as posições deles, tudo certinho, né? Aqui é a cidade de Guaratinguetá, onde está a nossa estação, né, que é o litoral, né, observando o litoral, Guaratinguetá, e aqui você vê alguns meteoros que nós conseguimos pegar
numa noite, acho que depois das epsifarídeas, né? E a gente consegue ver direitinho, depois de fazer a análise, qual foi a trajetória dele, né? E aí você pega e você compara com as imagens de outras estações, né? Aqui nós temos a área de cobertura nossa, né? Junto com a área de cobertura de uma estação em São Paulo, e você observando de 2, 3, 4, 5 estações, você consegue ter a trajetória do meteoro no espaço antes dele colidir com a Terra. Então aqui, em amarelo, no centro do Sol, em azul, né, é a órbita da Terra em torno do Sol, e você tem aí a trajetória dos meteoros quando colidiram com a Terra, de alguns meteoros, né, que a gente analisou antes de colidir com a Terra, né? Então aqui no quadro pequeno, a análise de vários e vários e vários meteoros que nós conseguimos a trajetória dele, a gente fala órbita, né, a órbita dele em torno do Sol, né? Nós estamos fazendo agora um software, né, para refinar esse cálculo de trajetória, para localizar, fazer localização de meteoritos. Os primeiros testes foram bastante promissores, né? Esse foi um meteoro que ocorreu na Costa Rica, meteoro carbonáceo, um meteoro bastante raro, né? A gente conseguiu, usando esse software, localizar a área de dispersão onde dá para procurar os meteoritos. Aqui é um dos meteoritos, né? Foi encontrado, uma rocha bastante escura, com hemaglitos, né? Se você abrir ele, vai ter uma camada bem fina, preta, relativa à closa de fusão, e a parte interna totalmente intacta. Então, a gente conseguiu traçar direitinho a trajetória do meteoro, vocês podem ver na parte inferior à esquerda, né? E a partir daí, nós detectamos a região de queda dos possíveis meteoritos, né? Esse é o Mark Farmer, o caçador de meteorito, ele foi onde a gente, o nosso software detectou onde caíram os meteoritos, que é em azul, né? E aqui a área amarela, onde as pessoas foram atrás dos meteoritos. Olha o grupo aí que foi atrás dos meteoritos. Como eu falei, os meteoritos são esse tipo de meteoritos, eles têm algum valor comercial. E o Marker Farm, usando nossos dados aí, conseguiu encontrar 6 quilos de meteorito. Olha a alegria dele aí, dos meteoritos, que ele conseguiu encontrar ele e outro rapaz, né? 2 pessoas acharam 6 quilos de meteoritos usando o nosso software, né? Aqui é onde era a nossa estação, eu já tirei ela aqui na minha janela, mas uma estação como essa aqui, ó. Nós colocamos um tripé, não tem segredo nenhum, colocamos uma laje, um tripé, uma caixa de segurança, um fio de alimentação para a câmera funcionar e outro fio de dados. Então, não tem segredo nenhum, é bastante simples. Dá trabalho, às vezes, são os primeiros testes, você começar a entender o software, tudo, mas, a princípio, para você capturar a imagem meteorosa é algo bastante simples, né? Agora eu vou mostrar algumas imagens para vocês, já estamos encerrando a apresentação. Eu vou pedir para quem estiver em casa apagar a luz, né, para poder enxergar melhor as imagens, aumentar o brilho do celular, fechar a porta, fechar a cortina, para vocês apagarem a luz, para vocês poderem enxergar as próximas imagens, né? Então, esse aqui é o meteoro, né? O meteoro passando, a imagem padrão do meteoro. Esse é um fireball, quando explode. Muito bonito o fireball, né? Aqui uma captura dupla, né? Dá para ver que passa 2 objetos, parece que o meteoro se despedaçou e conseguiu contar essa história. Esse é um Earth Grazer, é um meteoro que quica na atmosfera, né? Então, ele depois vai embora, né? Ele vem quicando nas camadas atmosféricas e depois vai embora. Então, ele apaga algumas vezes, né? Se você tiver interesse em saber a composição do meteoro, a gente coloca uma espécie de prisma na frente do meteoro. O que ele faz, na verdade, é decompor a luz do meteoro nas várias cores, né? E quando você decompõe nas várias cores, né? Vou mostrar de novo, né? Passo o meteoro do lado esquerdo, aqui a decomposição da luz branca nas várias cores, você consegue detectar, olha só como ele fica, né? Consegue detectar a composição do meteoro. Então, a primeira componente que sai, a primeira luz que sai é a do sódio, depois do magnésio, depois vem o ferro, cálcio, você consegue saber do que o meteoro é feito, né? Raios cósmicos são partículas subatômicas, também nossas câmeras pegam, né? Esse brilho, né? Isso aqui são pássaros que foram passando, tudo que a gente passa lá em cima a gente vê, né? Olha só, os pássaros aqui cruzando o céu. Avião também a gente pega, né? Aqui o avião piscando, né? Piscando. Aqui a trajetória do avião. Depois você, no radar flight, você sabe exatamente qual o voo que você pode detectar. Esses pontos brancos são as estrelas de fundo, né? Por quando aparece alguém lá em cima que a gente não queria, né? Vamos ver de novo. Gato, né? Fenômenos atmosféricos, como o tempo também, né? A gente consegue ver que tem interesse em meteorologia, né? Os raios, né? Que a estação de São Paulo conseguiu pegar, né? Impactos lunares também, né? Se você colocar a sua câmera no telescópio, né? E quando o meteoro atingir a Lua,
você consegue ver o impacto lunar, né? Esse passo esse aqui. O impacto lunar que o Marcelo Zito conseguiu, vocês vão ver na parte de cima da Lua, né? Um brilho. Olha a parte de cima da Lua, você vê um brilho passando. Né? Vamos ver. É isso, esse mesmo. Né? Esse brilho aqui é o impacto lunar. A gente conseguiu, Marcelo Zurito conseguiu pegar no eclipse. Né? As TLS, que são fenômenos elétricos que ocorrem na alta atmosfera, são muito bonitos, aliás, são descargas elétricas muito bonitos, né? Os sprites, né? Olha só né? Muito bonito de ver. A gente consegue pegar na câmera. Tudo isso ao longo de várias noites, né? Essa foi uma chuva de meteoros, né, das Quarídeas, que é derivada do cometa Halley, né, que a gente pegou numa noite, pegou mais de 30 meteoros numa noite só, né, uma noite. Né? E aí, de fato, quando você faz a trajetória desses meteoros, você vê que converge no único ponto que está aqui. Né? Aqui foi os meteoros dessas Quarídeas, né, que estão o litoral, né, aqui está a cidade de Guaratinguetá, onde está a nossa câmera, está marcado GDOP, a cidade de Guaratinguetá, e aqui são os meteoros que a gente conseguiu detectar ao longo de uma noite. A gente comparou com uma estação em São Paulo e conseguiu a órbita, né, em torno do Sol, desses meteoros, e eles impactam a Terra. A Terra está em azul, né, e todas essas órbitas, todas essas trajetórias acabam impactando na Terra, que deu origem, obviamente, ao meteoro. Né? E por fim, só para terminar, se você tem interesse de observar satélites espaciais, né, reentradas, etc., também é possível fazer. Né? A gente coloca uma lente que diminui o campo, que melhora a acessibilidade da câmera. Né? Então, aqui por exemplo, é um resto de um foguete que foi captado. Ou então você pode também colocar a sua câmera no telescópio. Isso que a gente faz para detectar impactos lunares e também para observar satélites. Né? Então, por exemplo, quando eu coloquei essa câmera nesse telescópio, né, você consegue ver, né, uma espécie de chuva aí de lixo espacial e satélites passando. Né? Então, esses pontos que tem um rastro, né, não sei se vocês estão vendo meu mouse, esses pontos luminosos que tem um rastro, ó, tem um, do lado esquerdo tem um, dois, em cima tem mais dois, e do lado direito embaixo tem mais um. Então, tem 5 satélites só nessa imagem, né, só nessa... e ao longo da noite vai aparecendo cada vez mais. Né? Isso daqui foi nós pegamos em maio, foi a ECS junto com o foguete Cygnus acoplando com ela, né? Então, esse passa a imagem dela. Né? Olha só lá a estação espacial, né? A ESS passando. Né? Nós pegamos ela, a data aí tem de 11 de maio, nós conseguimos pegar ela usando uma lente, né? Que reduz o campo, que melhora a acessibilidade da câmera. Né? Bom, o que dá para fazer na Bramon, né? Tudo relacionado ao meteoro, né? Quem gosta de história, literatura sobre meteoro, pode trabalhar na Bramon. A Bramon se interessa pela parte dinâmica, pela trajetória, pela órbita de meteoros, pela composição dele, procura de novos radiantes, novas chuvas de meteoro. A gente tem muitos dados, a gente não joga fora nenhum dado, banco de dados. A gente tem dados de raios cósmicos, a gente tem dados meteorológicos, a gente tem TLS, tem todos os fenômenos atmosféricos que a gente deixa guardado. Né? Monitoramento de satélites, de lixo espacial, de reentradas. E também a Bramon também procura pessoas que queiram trabalhar com computação, para elaborar melhor o Contrator, que busca radiantes, nosso programa que busca a obtenção de órbitas, de quedas de meteoritos, etc. Então a Bramon ela é aberta aos vários campos da ciência, aos vários campos da engenharia. O trabalho de meteoros é interessante por conta disso. Ele é multidisciplinar. Você praticamente consegue pescar todas as áreas de ciência, matemática, física, astronomia, história. Então, todas as áreas de ciências podem ser abordadas em cima, ao redor de meteoro. Bom, acho que é isso então, né? Obrigado pelo convite. Eu vou agora descompartilhar a tela para a apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Ok? Muito obrigada, professora Daniela. A gente teve em torno de 100 pessoas acompanhando sua palestra, foi muito legal. E temos perguntas. Devido ao horário, a gente não sabe se vai dar para responder todas, mas as que não foram respondidas direto para a professora Daniela, a gente responde no chat depois. Então, eu vou seguir na ordem que elas foram aparecendo. Primeira pergunta é do Fábio Guedes. Ele disse que na semana passada ele viu, por volta das 5h20 da manhã, um ponto brilhante no céu,
se movendo, que de repente aumentou o brilho e depois sumiu. E ele gostaria de saber o que poderia ser. Bom, pode ser um meteoro, né? Pode ser um meteoro, pode ser a entrada de algum lixo espacial, né? Teria que ver exatamente a imagem, né? Agora, de fato, quando a gente vê esse brilho no céu, é algo, quem já viu já um bólido, alguma coisa fascinante, né? Eu lembro quando tinha mais ou menos 15 anos, a gente tinha um grupo de astronomia, né? A gente estava lá para observar a Lua, estava com uma luneta lá, observando a Lua e tal, de repente apareceu um meteoro, que é muito raro, aconteceu o Sonic Boom, né? Quando dá aquela explosão que a gente escuta, né? E aquilo lá, ficou todo mundo mudo na hora, né? Mas pode ser um meteoro, pode ser um reentrada de lixo espacial, né? As pessoas confundem muito, às vezes, com contrail, né? O contrail é quando o avião deixa aquele rastro de condensação. E quando é no final da tarde, ele fica muito avermelhado também, né? Então, o contrail que é o rastro que o avião deixa, né? Confunde muitas pessoas achando que meteoro, na verdade, não é. Mas teria que analisar a imagem para ver exatamente o que se trata, né? Os meteoros são rápidos, né? Eles demoram alguns segundos, mais ou menos, de trajetória. Quando é um satélite passando, né? Ele já é mais lento, né? Ele fica vários minutos ali no seu campo de visão. Mas o meteoro ele é bem rápido mesmo, né? Coisa de poucos segundos. Ou seja, aliás, uma das coisas, dificuldades que a gente tem quando a gente observa na Bramon é que você pega tudo, né? Então, você tem que colocar alguns filtros, né? Que senão você vai ficar o dia inteiro analisando tudo que passa. Qualquer pessoa que acender a luz, um carro, um prédio, alguma coisa, a câmera pega. Então, a gente tem que colocar, primeiro fazer uma máscara, tirar pontos do céu que não interessa, a gente tem que a gente tem umas configurações, se for muito rápido, né, não interessa para a gente, com os raios cósmicos e tal, se for muito lento, que é satélite, o avião, também não interessa, então a gente tem que fazer alguns filtros aí. Se você for montar uma estação, toma cuidado com isso, tem que colocar alguns fios, senão você vai ficar o dia inteiro tirando lixo, imagem de lixo que sua câmera pegou. Legal. Obrigada, professor. Infelizmente, as outras duas a gente não vai conseguir fazer aqui, mas vão ser respondidas no chat, tudo bem? Muito obrigada. Eu agradeço, né? Obrigado pelo convite mesmo, espero que tenham gostado, né? Então, e até a próxima, né? Obrigado pela participação. Até a próxima. Ok. Guardem aí o resto da programação. Até mais. Tchau, tchau.